Boa noite, meus amados. Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, nessa noite nós vamos falar de um assunto polêmico. Um assunto ainda que está dando o que falar. Como se diz, está dando pano para manga, né? Da pregação do pastor André Valadão. Quem diria, hein, que essa pregação ela confrontou o sistema, que essa pregação mexeu com os pecadores, que essa pregação mexeu com a sociedade. A palavra de Deus, meus amados, é essa a função dela, de confrontar o nosso pecado, de confrontar a nossa vida para que nós podemos mudar de vida. Porque o evangelho, o verdadeiro evangelho é esse. É um evangelho de renúncia, é um evangelho de transformação, que é transformado de dentro para fora. Queridos, e por muitos e muitos anos, a igreja brasileira, ela se acostumou. Em vez de ela estar nos lugares da sociedade, levando o reino de Deus, apregoando a palavra da verdade, o que ela fez? Largou mão. Exemplo, as comunicações. Não, o rádio é do diabo. Não, a TV é do diabo. E o sistema foi avançando. Não, porque a igreja não pode se misturar com a política. O papel do pastor é estar no altar. O papel do político é estar lá em Brasília. E a igreja largou mão desses lugares. E aqueles que conseguiram chegar até lá em Brasília, muitos se corromperam, se venderam. Então você vê que a igreja largou mão da sociedade, de algumas áreas, em vários momentos. E hoje, queridos, o sistema, ele se levantou de uma tal maneira tão forte que a igreja não consegue se posicionar. Por isso que você vê esses vários movimentos a qual o homem dá muito mais valor para o pecado, dá muito mais valor de viver os seus desejos nessa sociedade, seus desejos carnais, do que buscar a presença de Deus. Faz um convite para uma pessoa, se ela quer ir na igreja, ela vai inventar 1000 desculpas para não estar na igreja. Só que durante esses anos, várias denominações grandes aqui no Brasil estão preocupadas com seu próprio umbigo, com eventos para arrecadar dinheiro, para pagar aluguel, e esquecendo da sociedade lá fora. Por quê? Muitos pastores, infelizmente, só estão preocupados com isso aqui, com o dízimo e a oferta do povo. Queridos, a igreja ela precisa passar por uma cura, por uma transformação. A igreja ela precisa de um renovo para tomar posse. Sabe por quê? No mundo espiritual, ou você avança ou você retrocede. Não tem essa em ficar em cima do muro. E ao longo dos anos, a igreja, os pastores, deixaram de confrontar o pecado da sociedade. E quando houve uma pregação a qual o pastor André Valadão ouve, se assusta. Meu Deus, ele está pregando ódio. Não, o pastor André Valadão não está pregando ódio. Ele está pregando o amor, a verdade da palavra de Deus, a qual essa humanidade aí fora não quer saber. Por isso que quando o homem deixou Deus de lado, meus amados, virou as costas para Deus para viver os prazeres da carne, surgiram esses movimentos, como o movimento feminista, o movimento LGBT e tantos outros movimentos que existem. Porque largou os princípios da palavra de Deus de lado. Porque nós vivemos uma vida de princípios. Nós vivemos uma vida regrada na palavra de Deus. Tudo tem base e fundamento na Bíblia. Então, queridos, vocês viram aí nessa última parada aí, colocaram as crianças falando que existem crianças trans. Isso é uma mentira, não existe criança trans. A criança não nasce trans. Ou a criança nasce homem, ou a criança nasce mulher. E esse movimento não aceita essa verdade. Não aceita. Vocês viram que até tentaram caçar aí o deputado
Nicolas Ferreira, porque ele disse que homofobia é pecado. E realmente homofobia é pecado, tá na Bíblia. Só que o homem não quer saber dessa verdade. Só que a sociedade lá fora não quer só saber da verdade da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela não está aqui para agradar a minha e a sua vida. A função da palavra de Deus é de confrontar os nossos pecados. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, fala assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, e nem os efeminados, e nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Tais fostes alguns de vós, mas vós lavastes, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, independente do seu pecado, seja aí prostituto, seja aí do movimento LGBT alguma coisa a mais, todos os pecadores, se não se arrepender dos seus pecados, não herdarão o reino dos céus. Essa é a verdade da palavra de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Essa é a verdade. E nós temos que aceitar. E o homem hoje em dia, né? Não sei o que passa pela sua cabeça, não sei se é um distúrbio mental. De repente ele acorda se achando que não é mais homem, que é mulher. E que a mulher acorda se achando que não é mais mulher, que é homem. Que Deus errou na sua criação. Deus não erra. Deus é um Deus perfeito. Por isso que surgem essas ideologias como ideologia de gênero. Por isso que surgem essas ideologias, né, esses pensamentos como o da Xuxa, que quer reescrever a Bíblia. Não tem cabimento uma coisa dessa, meu amado. Não tem cabimento uma coisa dessa. E a igreja, ela não pode se calar. A igreja tem que se posicionar nos dias de hoje. E como se posiciona? Né? Já dentro de casa, você ensinando a sua família, você ensinando os seus filhos a verdade da palavra. Queridos, né, esses dias, estava eu e meu irmão reunido com uma pessoa, ela trabalha na educação. Né? E a gente conhece essa pessoa já há alguns anos, né? Há bons anos, né? Tendo essa comunhão, esse relacionamento. E ela trabalha no meio da comunicação. E ela disse assim pra gente: eu tô assustado. Sabe por quê? Tiraram do meu estado em todas as escolas o dia da celebração à Páscoa. Não tem mais Páscoa na escola. Não tem mais Natal. Não tem mais o dia da mãe, o dia do pai. Por quê? Por que será que não tem, queridos? Porque, vamos lá, a Páscoa e o Natal são com bases na palavra de Deus, fundamentos bíblicos, né? O Natal, o nascimento de Jesus. A Páscoa, né? Onde que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? Aonde querem tirar, né? Já tiraram, aliás, o dia do pai, né? Não tem mais o feliz dia das mães e nem o feliz dia dos pais. Ou seja, família, né? Estão tirando isso fora, mas pode celebrar nessas escolas, né, o carnaval e a festa junina. Mas para você ver como a sociedade está tão perdida, o que é certo é errado. O que é errado é certo. Os valores estão totalmente invertidos. Você não pode mais falar da sua verdade. Queridos, nós não estamos aqui para julgar a vida do próximo, mas nós estamos só apregoando a palavra de Deus. E é isso que a sociedade não aceita. É isso que muitos pastores, né, ficam calados nos altares, né, não confrontando o pecado na vida das pessoas. Pastor, preste atenção.
Você foi chamado para pregoar a palavra de Deus. E você, como um homem, como um servo de Deus, você tem autoridade para confrontar, através da palavra, o pecado da vida da sua igreja, da qual você está cuidando, que a igreja nem é sua, a igreja é de Jesus Cristo, mas você é instrumento para pregoar a verdade. E tem pastores que eu conheço que não confrontam mais com a palavra o pecado. Queridos, toda pessoa que veio até Jesus Cristo, você vê que ela, né, quando Cristo pergunta, o que queres que eu te faça? Quando Jesus perguntou para aquela mulher adúltera. E ela foi ali, falou assim, estão me condenando, querem atirar pedras em mim. E Jesus falou assim, quem não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra nela. Né? Se vocês também não forem adúlteros, atire a pedra nela. E todos largaram ali as pedras. E Jesus disse para ela, cadê aqueles que estão te condenando? Todos sumiram. E Jesus falou assim, vai e não peques mais. O que Jesus quis dizer, meu amado? Você que está na vida de adultério, mulher, vai e não adultera mais. Larga de mão e tenha uma nova vida, porque a tua fé te salvou. Então, queridos, não tem como nós irmos até a presença de Deus e queremos viver a mesma vida que nós tínhamos antes. É isso que esses movimentos querem, né? Essas igrejas aí, LGBT alguma coisa, né? Montado uma igreja LGBT, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Deus não está numa igreja dessa. Por quê? Queridos, se não viver a palavra, se eu não viver a palavra, Deus não é comigo. Se eu não renunciar o meu pecado, Deus não é comigo. É a palavra, né? As pessoas até querem reescrever isso aqui, mas vão reescrever conforme a sua carnalidade. Vão reescrever conforme os seus pensamentos, né? Que venha a se agradar. Sabe o que vai sobrar da Bíblia? Eu vou te mostrar o que vai sobrar da Bíblia se as pessoas quiserem reescrever toda a Bíblia. Vai sobrar uma folha assim, em branco, ou escrito as suas vontades. Você está entendendo? E ainda a Bíblia diz que aquele que tirar uma palavra, que aquele que acrescentar um ponto ou uma vírgula na Bíblia, não vai para o céu. Está lá em Apocalipse. Então, queridos, você como igreja, se posicione, né? Vá, você que é papai, você que é mamãe, vá na escola dos seus filhos, preste atenção. Você vê aí que o governo até fez uma nova RG, e nessa nova RG não tem mais lá o campo do sexo e nem o campo do pai ou da mãe. Tem cabimento uma coisa dessa porque querem impor uma mentira na sociedade, querem impor uma nova família. Queridos, estão brincando com Deus. Os dias estão difíceis e a igreja, ela não pode se calar diante disso. Pelo contrário, a igreja tem que pregoar a verdade, né? Queridos, Jesus disse para a gente não se envergonhar dele. Jesus disse para a gente ter a convicção, a firmeza e crer nele. Porque muitos vão negar Jesus por causa do trabalho, né? Porque eu ganho tão bem, se eu falar uma coisa dessa, vão me mandar embora. Que te mande embora, mas não negue Jesus Cristo na sua vida. E deixe que a palavra da verdade, ela confronte o seu interior. Então, é para você ver como que o mundo se comporta e como a igreja tem se comportado aqui em diante, sendo convicto e falando a verdade da palavra de Deus. Amém? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa um like no canal, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.